Durante boa parte da minha vida, percebi que a natureza inspira e fornece benefícios psicológicos e espirituais. E quando me deparo com sua harmonia, vejo o quanto é importante preservá-la e ficar perto dela. Por ser jornalista por profissão e repórter por opção, resolvi seguir meus instintos e fazer uma imersão na vida de quem mais entende de natureza, o povo indígena Guarani, da aldeia Rio Silveira, em Bertioga, divisa com São Sebastião. E o momento não poderia ser outro. A celebração do Arapiau, que na linguagem dos não indígenas significa Ano Novo Guarani, no exato momento em que se discute nos poderes da República o chamado Marco Temporal, que estabelece uma nova regra para a demarcação das terras indígenas. Em setembro, o clima era tenso e o Ano Novo Guarani especial para os 550 indígenas da aldeia, que ainda preservam muito suas tradições. Pouca gente sabe, mas a tragédia que devastou o litoral norte paulista durante a madrugada do dia 19 de fevereiro e que levou 65 vidas também atingiu a aldeia. A enchente prejudicou muito a comunidade, né? Dependendo das casas, colchão, essas coisas, né? Que a gente usava, alimentos. Foi muito triste o que aconteceu, né? Com a enchente. Muitas pessoas perderam muitas coisas, documentos, essas coisas, né? Mas tivemos ajudas também, né? Com isso, tudo que aconteceu, a água estava na cintura. Eu acho que no momento assim a gente precisa mais de alimento, né? Que está mais difícil, porque o acesso das pessoas agora também não está tendo muito, né? Para vender artesanato, essas coisas, né? Porque a maioria das pessoas consegue alimento vendendo artesanato, na pista ou aqui na aldeia mesmo. Como depois da enchente parou de entrar visitantes, né, para comprar artesanato, essas coisas. Porque materiais assim a gente conseguiu, né, de doações assim, então a gente não precisa muito agora, né? Só alimento mesmo. Estamos com esperança do Ano Novo Guarani, né, para melhorar bastante a nossa cultura e essas coisas tradicionais. Situada no pé da Serra do Mar, a água chegou com muita força, com muita lama, impossibilitando o acesso a fontes de água potável. A roça foi destruída e as cerca de 150 famílias que ficaram com água praticamente na cintura, perderam tudo. O que também incluía habituais compradores de artesanato, uma das alternativas de sobrevivência. Não foi fácil. Foram 680 milímetros por metro quadrado. É muita água. A aldeia e parte do território ficaram em estado de calamidade pública e precisou de ajuda humanitária. Só que depois ficou meio não muito mais difícil, por causa de que o acesso ficou restrito e com medo de pegar esse vírus, e por causa disso muitos que viviam por parte do artesanato ficaram sem condições de comprar alimento e tal. E teve recentemente a enchente
que interferiu bastante também nesse trabalho do pessoal que faz artesanato e por causa disso hoje em dia é bem mais complicado e bem mais difícil de vender o artesanato. Minha curiosidade me levou a buscar mais informação sobre a luta deste bravo povo, que resistiu a uma pandemia e à maior enchente já registrada na região. Calamidades que praticamente andaram juntas. Nós enfrentamos uma situação muito grave no dia 18 de fevereiro, né? No litoral norte de São Paulo, aqui também nessa região da terra indígena, e Bertioga também. Nós tivemos um índice pluviométrico de aproximadamente 700 milímetros, né? Um índice nunca visto no Brasil inteiro, né? Em 12 horas, né? E praticamente a aldeia toda a terra indígena foi toda atingida, a unidade de saúde ficou sobre água, a enfermaria, várias casas dos indígenas, né? Nós ficamos 3 dias aqui adentrando a terra indígena, utilizando o bote do Corpo de Bombeiros. Então foi uma situação muito difícil. Logo nos primeiros 1.000 metros da entrada da reserva, após avistar o posto de saúde e o campo de futebol, que voltaram à normalidade depois que as águas baixaram, parei para adquirir a Roda dos Sonhos, com Tiago Uera Mirim. Que nós chamamos de filtro do sonho. Nós, os povos indígenas Guarani, que é a nossa etnia, né, a gente faz, né? Quando as pessoas quando dormem e os espíritos, a gente acha que o espírito vem e incomoda as pessoas, assim. Aí fazemos isso para espantar, né, o espírito do mal que nós falamos. Né? A gente usa no quarto, né, para as pessoas dormirem com tranquilidade, para não ter o sono, insônia, essas coisas, né. E eu mal sabia o grande significado daquele objeto artesanal para os guaranis. Mas percebi, no olhar de Tiago Mirim, que ele e sua família, como outras tantas da aldeia, sonham com a retomada do movimento de visitantes. Após passar pela trágica pandemia e ser castigado pelas enchentes, o povo da aldeia Rio Silveira tem, na Roda dos Sonhos e no Ano Novo Guarani, esperanças de afastar pesadelos, entre eles o marco temporal, iniciativa considerada por amantes da natureza e indigenistas como o início da extinção de quase 1,7 milhão de irmãos e irmãs, que representam quase 1% do total de habitantes do país. O marco temporal estipula que os povos indígenas teriam o direito de reivindicar, em processos de demarcação, somente as terras que estivessem ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O marco temporal por si só ele é inconstitucional, então fere a lei, né, a Constituição que trata dos povos brasileiros, onde nós estamos sendo inclusos, né? E também ele invisibiliza e apaga a memória dos nossos mais velhos. Então não pode ser nós, enquanto povos indígenas, temos histórias antes de 1988. Não é só questão de terra. É questão do apagamento proposital da memória dos nossos mais velhos. Que hoje o homem branco fala que invade a terra do fazendeiro, invade terra das empresas ou do Estado, né?
Porque o índio sabe que aquilo lá é importante, aquelas terras, né? Que nem essa história do marco temporal, uma tese que vem para tentar tirar o direito originário sobre as terras, né? Então, o que está sendo falado, os índios na época da colonização perderam suas terras não porque queria perder, foram expulsos, foram massacrados, foram mortos, né? E aí depois veio a igreja também, que veio catequizar os índios, tinha que índio ficar na igreja, o índio que não ficava na igreja era caçado para ser escravo. Então veio muito esse confronto sobre os direitos indígenas. O direito indígena ainda é recente, eu lembro que 88 para cá, que começou esse reconhecimento, assim, de reconhecer que o índio tem direito às terras, né? Mas daí tem essa história de tradicionalidade, né? O índio tem que provar que está lá há 500 anos naquelas terras. Como é que vai justificar isso se eles foram expulsos das suas terras tradicionais? Hoje somos vistos como invasor de propriedade. Nós não estamos invadindo, nós estamos ocupando o espaço que era de antigamente. Seguindo em frente, me deparei com um ponto de cultura. O lugar é uma demonstração do quanto os guaranis se preocupam com a possibilidade da formação como uma ferramenta de preservação de sua história. Bom, esse ponto de cultura, ele tem ligações entre povos diferentes, onde se concretiza as ideias de fortalecimento da arte, e inclusive na questão espiritual. E eu sou como líder espiritual, então eu tenho muito ligação entre essas 4 aldeias que eu vejo importante. A gente vem há um tempo, né? Eu venho junto com o papá fazendo trabalhos aqui no Ponto de Cultura. Ele é muito antigo, é desde 2008, né? Essa ideia do Ponto de Cultura. Ele teve vários desdobramentos. Durante 12 anos eu dei aula na escola Tcheru, que é a escola estadual aqui da comunidade, e a gente entende que o espaço verdadeiro de transmissão de conhecimento é a OPU, que é a casa de reza, né? Que a nossa casa de reza fica aqui no altinho, subindo aqui, e aí na casa de reza a gente faz conversas com jovens, fortalecimento da cultura, né? Todo um trabalho assim de fortalecimento com as crianças e jovens. É difícil hoje em dia se pensar que o jovem é tão conectada, né? Porque é tanta informação tecnológica, inclusive coisas que o capitalismo criou e opõe e obrigado, e onde o jovem acaba também se seduzindo nesse sistema que deixa um pouco esse lado cultural. Claro que a gente não pode ter a ilusão de achar que vai estar todo mundo conectado somente à cultura. A gente vive no mundo intercultural, né? Então é natural também que os jovens indígenas queiram acessar a cultura não indígena. Só que tem que tomar cuidado para ter o equilíbrio, né? E a Roda dos Sonhos, lembra? Pois bem, ela acaba se fundindo durante um importante e esclarecedor depoimento de Lucas Unu, diretor cultural da aldeia de Angra dos Reis, que fala sobre como surgiram as letras das canções. Sim, antigamente o nosso povo guarani é muito religioso, né? Então existia a música, o som, a reza, dentro da casa de reza, né? Não é no pátio como hoje. E através dos nossos
os espíritos, nossos rezadores, nossos pajés, a gente conseguimos na época, eu fui um dos primeiros criadores que pegou a caneta, escreveu em cima do som que tinha, escrevemos a letra da música, né? Então, por exemplo, uma das primeiras foi criado aqui no Brasil, a música foi essa que eu vou cantar. Era o som que existia antigamente. Depois disso, criamos a palavra em cima do som. Orero, llamando, toma. Orero, orero, llamando, toma. Orero. Então, assim foi criado essas primeiras músicas que foi cantada aqui no Brasil, na época com 4 aldeias, né? 3 aldeias de São Paulo e 1 da aldeia do Rio de Janeiro. Depois de 4 anos, começamos a trabalhar com 13 aldeias. Depois, fizemos trabalho com mais de 1.000 adolescentes entre as crianças. A gente dava aula de música que é escrita, que aconteceu em várias aldeias, né? E não há quem não se sensibilize com a celebração do Ano Novo Guarani. O Arapiau é uma forma de renovar a vida, uma tradição sagrada e milenar, um novo ciclo do ano, assim como uma nova estação. Antes da chegada da colonização, ou melhor, da invasão europeia, já existia uma tradição. É a renovação dos espíritos, da alma, em que a natureza e os humanos, por alguns dias, se fundem num grande sonho por dias melhores, mais prósperos e em paz. Eu sou o Mauro Awá, minha função na aldeia vice-cacique. Hoje nós estamos comemorando o Ano Novo Guarani. Todo ano, em setembro, acontece essa cerimônia. O canto e a dança está ligado muito no nosso espírito e na renovação do nosso corpo material. E a divisão dos alimentos significa que também tudo que a gente planta e colhe, a gente compartilha com todo mundo. Isso significa que para nós, o Ano Novo Guarani, que acontece todos os anos em setembro, significa que é uma renovação do nosso espírito e do nosso corpo material. Pensei que minha incursão chegaria ao fim. No entanto, mais uma surpresa me cobriu de esperança a quase 3 quilômetros de mata dentro, quando o cacique me confidenciou um projeto de criação de uma aldeia modelo dentro das terras indígenas Rio Silveira, com o objetivo de preservar as tradições vivas. Essa clareira é uma aldeia antiga, né? Os antigos que formam essa clareira, né? E depois a gente vai ocupando, nós moramos aqui, né? Depois a gente foi para outra aldeia, aqui na terra indígena mesmo, no outro canto, né? Mas agora nós pretendemos sim recuperar essa área, reconstruir a vivência, né, do povo guarani. Vai fazer ocas, plantio tradicional, né? Então viver da floresta, né? Para ensinar os jovens como é que antepassado vivia, né? De caça, pesca, né? Então hoje precisamos inovar de novo essa ideologia de manter nossa tradição nessa aldeia antiga, nesse espaço aqui que a gente vai reconstruir tudo como era antes, né? Como que o Guarani vivia antes, né? Então isso que a gente quer repassar para os jovens Guarani da aldeia e abrir espaço para conhecer também para outras comunidades indígenas de outros povos, né? Que irá vir aqui para conhecer. E também estudante não indígena, também da cidade, né? Para ele ver, conhecer como é que o povo Guarani vivia antigamente, né?
A aldeia Rio Silveira está aberta à visitação durante todo o ano. Ao visitá-la, além das inúmeras descobertas sobre o povo indígena, você faz uma viagem à origem do verdadeiro povo brasileiro. Ao sair da aldeia Rio Silveira, percebi que precisaria de pelo menos mais 30 anos de reportagem para conhecer, realmente, toda a riqueza cultural de um povo que insiste em seguir lutando após mais de 500 anos de invasão, violência e destruição do que lhe é mais caro, a natureza.